Não é Pinado Timóteo, não, é só Timóteo. E já encontrou o de Gabriel. Versículo 11. Mas tu, homem de Deus, foge. Olha que interessante, hein? Foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Em outras traduções diz: combate o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra, poder, sempre eterno. Amém. Só Deus. Senhor, fala conosco. Através desta palavra agora lida, nós estamos sedentos para ouvir tua voz. Estamos aqui com o nosso coração aberto para ser ministrados por ti. Fale conosco, Senhor, através desse texto. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Desocupa a sua mão e aplauda bem forte a nosso Senhor Jesus. Queridos e amados, apóstolo Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento. Escreveu cartas direcionadas a algumas igrejas, como por exemplo a carta conhecida como a carta aos Coríntios, carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios também, carta aos Romanos, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, duas cartas pastorais. Ele escreveu a Timóteo e a Tito. A Timóteo foram duas, 1ª e 2ª Timóteo. Escreveu outras cartas também, Colossenses, Filemão e por aí. Essa carta ele escreve a como ele mesmo fala, um filho. Não filho no modo literal, filho na fé. Um irmão. Tem textos que Paulo chama Timóteo de irmão. Essa palavra irmão é uma palavra forte. Quando você chegar para alguém e falar: esse aqui é meu irmão, é algo muito forte isso. Significa que você tem um vínculo muito forte com essa pessoa, uma amizade muito forte. Esse tal Timóteo era um filho na fé. Paulo batiza esse Timóteo. Paulo dá as primeiras instruções dele para Timóteo, como ser um verdadeiro obreiro, um verdadeiro pastor. Então Paulo tinha um carinho, um apreço muito grande a esse Timóteo. Timóteo, que era pastor de uma comunidade, de uma igreja, que era estável, segundo a história das suas cartas, vão mostrar isso, que a igreja naquela época que Timóteo fazia parte, era uma igreja que estava numa estabilidade. Porém, a carta que você percebe que ele escreve a Timóteo é uma carta de exortação, dizendo para Timóteo ficar com os seus olhos bem abertos, porque naquela época, como nós também encontramos hoje, existiam falsos pastores. Não é atual isso. Sempre existiu na história. Na época de Timóteo existia falsos pastores, falsos pregadores, que falavam coisas mentirosas, ensinavam coisas para tirar proveito das pessoas. E Paulo vai direto a Timóteo e fala assim: abre o olho aí, prega o evangelho verdadeiro, o evangelho vivo, para que o povo possa ter um verdadeiro encontro com Deus. Esse Timóteo, ele é nascido num lugar chamado Listra.
Ele era filho de um pai grego, de uma mãe judia, convertida a Cristo. E esse Timóteo, então, ele cresce dentro desse lar, um lar misto, um lar onde o pai, formado, entendido, dentro de uma cultura grega, que era uma cultura de muitos deuses, muita mitologia, muito racionalismo, mas por um outro lado a sua mãe era uma mulher convertida a Cristo. E esse Timóteo se converte, se batiza e começa então a fazer a obra do Senhor. Começa então a ser uma testemunha da verdadeira fé cristã. Eu peguei esse texto, esse último capítulo da primeira carta. Provavelmente nos próximos cultos, nos próximos dias, eu vou pregar outros capítulos, mas hoje eu resolvi falar dos 6. O Espírito de Deus falou muito comigo nesse capítulo 6. Daquilo que Paulo, de alguns conselhos que Paulo, ele dá para Timóteo. E o primeiro conselho, se nós pararmos para prestar atenção, no versículo 11, tem uma palavra aqui que ela destoa. Observe no versículo 11, olha o que Paulo diz a ele: mas tu, homem de Deus, ele chama de Timóteo de homem de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Hoje em dia é comum falar, fulano é um homem de Deus. Mas quando ele falou que Timóteo era um homem de Deus, entenda, ele estava falando que ele era um homem de Deus de verdade. Não é essas coisas que a gente vê hoje em dia, não. Era um verdadeiro homem de Deus. Ele era exemplar. Posso ouvir amém? Um bom obreiro, bom esposo, bom filho, bom pai. Era um bom servo de Deus. E olha o que ele fala, ainda no 11. Essa palavra aqui, ela destoa, porque ele diz assim, olha, foge. Ele manda Timóteo fugir. Posso ouvir amém? Não é estranho? Pô, se o cara é homem de Deus, se Timóteo é um homem de Deus, por que ele tem que fugir? Porque ele é homem de Deus e tem que fugir de alguma coisa. Essa palavra fugir, ela dá a impressão de uma fraqueza gigantesca. Fugir fala de covardia. Fugir fala que você ficou com medo e você pulou fora. Quem está entendendo, diga amém. Fugir mostra uma fraqueza sem tamanho. Ah, fulano fugiu. Ia ter uma briga lá e fulano fugiu. Então, como ele é chamado? Ele é um covarde. E quando Paulo fala de Timóteo, Paulo não está se referindo a Timóteo como um covarde, como um fraco, um medroso. Ele chama Timóteo de homem de Deus. E ele fala, por você ser um homem de Deus, Timóteo, você vai ter que fugir. E o primeiro conselho de Deus para mim e para você nessa noite é esse: teremos que fugir. Por sermos homens, por você, irmã, ser uma mulher de Deus, teremos que fugir de algumas coisas, de alguns lugares e de algumas situações. Fala assim para o irmão do lado: teremos que fugir em alguns momentos. Ah, essa voz está fraca. Com mais fé. Fala assim: teremos que fugir em alguns momentos. Vai ter que fugir. Vai. Se não fugir, vai cair. Se não fugir, vai perder tudo que Deus deu. Posso ouvir amém? Amém. Se não fugir, eu poderia ficar só aqui nesse versículo e pregar só isso. E se você for embora só com esse versículo aqui, já estou feliz por isso. O grande problema é quando a pessoa se acha homem de Deus e ele acha que não precisa fugir. Porque isso daí é de uma arrogância sem tamanho. É de uma prepotência sem tamanho. Algumas situações nós teremos que verdadeiramente fugir. Mudar de emprego se for preciso. Mudar de rua. Se você caminha nesta rua aqui e aqui é um lugar
está te arrastando para o mal, dá a volta lá por cima, mas fuja. Teremos que fugir de alguns convites, teremos que fugir até de algumas amizades, até de alguns relacionamentos. Tem amizades que elas são capazes de destruir um casamento, porque elas são péssimas influências. Fuja. Eu acho que Deus está falando aqui nessa noite. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém, queridos? Tem que fugir. Tem lugares que não tem como você ficar. Se você ficar, você vai cair. Tem algumas coisas que nós vamos ter que mudar na nossa vida, porque se não mudar, você vai sair da presença de Deus. E para voltar é duro. Você não tem dúvida disso. Eu converso com muita gente aí, irmãos. Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos. Conheço muita gente, irmãos, que parou. Pregava, que cantava, que orava, que dirigia igreja, que fazia, que acontecia, que era uma bênção. Mas teve um momento que ele não fugiu. Por que ele não fugiu? Porque ele achou que ele aguentava. E nós não aguentamos. Porque por mais espiritual que eu e você sejamos, por mais espirituais que nós somos, se você beliscar, você vai sentir dor. Você é de carne e osso. Fraquezas. O homem, ele é fraco, o homem é limitado, o homem, ele aguenta até aqui, mas chega uma hora que ele começa a tremer, ele não aguenta mais, ele cai, ele cede. Por isso que Deus nessa noite está dizendo: se você quer ser abençoado, fuja daquilo que te afasta de Deus, para que o Senhor te honre e te abençoe em tudo aquilo que você deseja. Amém? Glória a Deus. Esse é o aplauso mais forte. Aleluia. Quem entendeu? Diga amém. Amém. O que Paulo falava para Timóteo, que ele deveria fugir? Olhe para mim, por favor. O que Paulo, na verdade, falava com Timóteo era algo relacionado a riquezas. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Como eu sei disso? O versículo anterior fala. Versículo 10 fala. Olha o que ele diz. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E ele vai falar para Timóteo: fuja disso, fuja dessas coisas. Na verdade, queridos, olha para mim. Quando ele fala amor às riquezas, amor ao dinheiro, não é só o dinheiro, só a moeda, é só isso. Mas é tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Posso ver amém? Amém. Dinheiro proporciona poder. Dinheiro proporciona, uma palavra que está na moda, ostentação. Dinheiro produz falsas amizades. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Dinheiro produz um monte de coisas. Dinheiro produz casamento de mentira. Tem gente que casa por causa de dinheiro, casa por interesse. Dinheiro produz morte. Tem pessoas que morrem por causa de dinheiro? Tem. Que tem de cara morrendo aí por causa de dinheiro. Que tem de cara colocando colete de bala, pegando um fuzil, indo explodir caixa eletrônico por causa de dinheiro, indo buscar dinheiro no caixa eletrônico, trocar tiro com a polícia. E não pense você que ele sai de casa: se não der certo eu tento conversar. Não tem essa de dar certo.
Sai de casa sabendo, ou eu vou voltar vivo, ou eu vou voltar morto. Por que ele faz isso, pastor? Porque ele ama o dinheiro. Ele ama mais o dinheiro do que a sua própria vida. Por isso que Paulo falou assim: Timóteo, foge disso, amigo. Porque o dinheiro e todas as coisas que estão junto com o dinheiro, isso vai trazer mal para a tua vida. Isso vai te dar uma sensação de poder, e toda a sensação de poder afasta o homem de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Toda a ganância, todo aquele negócio de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, isso mata você, Timóteo. Essa falta de satisfação vai matar você. Por isso, ter uma vida equilibrada, Timóteo. E Deus vai te abençoar. E esta palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida nesta noite. Não ame as riquezas, não ame o dinheiro ou aquilo que o dinheiro pode te proporcionar, mas ao contrário, fuja destas coisas, e a bênção de Deus normalmente ela virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Levanta essa mão da glória e aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Posso ouvir amém? Ele vai falar de uma outra coisa para Timóteo. Ele vai dar um segundo conselho, que está no versículo de baixo, no versículo 12. Aqui diz assim: olha, milita a boa milícia da fé. Eu prefiro uma outra tradução que diz: combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Posso ler amém? Amém. Ele vai falar de fé para Timóteo. E Paulo não podia falar sobre isso. Paulo falou de batalha, de combate, de luta. Hoje de manhã eu preguei sobre Efésios. Eu estou me dedicando a falar muito das cartas. Você vai prestar atenção nos próximos dias, que eu vou falar muito de cartas, das epístolas do Novo Testamento. E lá em Efésios, Paulo vai falar de uma outra expressão, que é a armadura de Deus. Quem já ouviu falar da armadura de Deus? Diga amém. Amém. Efésios capítulo 6, do 10 ao 20. Por que é a armadura de Deus? Por que ele usa? Por que alguém deve usar a armadura de Deus? Daí alguém responde: pai, eu quero ver, pastor. Você tem que usar a armadura de Deus para vir para o culto na Brasilândia. Não. A armadura de Deus significa que a nossa vida é uma verdadeira batalha. Fala para o seu irmão do lado: a vida cristã é uma verdadeira batalha. E a batalha é constante. Porque a primeira batalha que eu tenho é contra os meus próprios desejos carnais. É uma batalha. Eu tenho uma batalha espiritual. Paulo fala em Efésios que existem batalhas nas regiões celestiais travadas todos os dias. Nós vivemos em uma constante guerra, uma constante batalha. E Paulo sabia de tudo que Timóteo ia enfrentar. A maioria das cartas que Paulo escreveu, ele estava onde? Estava preso, exilado, inocente, preso porque pregava. E aqui ele chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, para combater os combates, teremos que ter, ele fala o quê? Fé. E o que é fé? É crer em Deus. O que é ter fé? É ter convicção, não naquilo que eu vejo, mas eu creio. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, na sua caminhada com Deus, nas guerras que você travar na tua vida, você vai precisar de fé. Você vai precisar crer. Hoje talvez você está passando por um momento difícil, um momento complicado da tua vida. Talvez um momento do seu casamento difícil. Tenha fé, porque Deus ele pode mudar a situação do casamento. Talvez hoje a tua luta é uma luta na tua saúde, ou na saúde de alguém da tua casa. Tenha fé, porque o nosso Deus ele é poderoso para curar e para restaurar os que estão enfermos. Eu não sei qual é a tua batalha, mas coloque a tua fé em prática e o Senhor te dará vitória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e glorifica Deus. Vamos todos aplaudir o Senhor. Serão vencidas pela fé. Viveremos pela fé. Quem entendeu, diga amém. Nosso relacionamento com Deus, ele é baseado na fé. Eu creio em Deus.
E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Eu creio nisso. Por isso que você está aqui nessa noite. Terceira ideia que ele vai trabalhar aqui, versículo de número 13 e 14. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento. Guardes este mandamento, sem mácula, repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, Paulo fala assim para ele: guarde os mandamentos, guarde a palavra no teu coração. Posso ouvir amém? Amém. Fala para o seu irmão do lado, para todo o seu irmão do lado, olha para ele e diga assim: guarde a palavra de Deus no teu coração. Amém. Hoje eu conversava com o irmão sobre o quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe. Honre o teu pai e a tua mãe. Efésios 6:1 vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Primeiro mandamento feito com promessa, Efésios 6. Lá em Mateus fala que o primeiro mandamento é você honrar o teu pai e tua mãe. O grande problema é que quando eu não honro meu pai e minha mãe, não é que eu não estou honrando meu pai e minha mãe simplesmente. Eu não estou honrando aquele que mandou eu honrar meu pai e minha mãe. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Eu não estou honrando Deus. Daí o negócio fica mais estreito. E se eu estou desonrando a Deus, estou dando legalidade para o mal agir na minha vida. Deus, ou melhor, Paulo então olha para Timóteo e fala assim: Timóteo, você quer ser abençoado? Ande conforme a palavra. Tudo que você tem aprendido, guarde essa palavra no teu coração. Pratique a palavra. Às vezes eu sou um tipo de pregador, irmãos, que eu me incomodo extremamente quando estou pregando e vejo que a pessoa não está me ouvindo. Não é por mal, é porque eu sei que é o adversário que está roubando a atenção da pessoa. Quem está entendendo de mim? A pessoa não está ouvindo, às vezes ela está ouvindo, mas ela é como se ela não tivesse. É como se ela não estivesse ouvindo. Isso me entristece profundamente. Porque uma coisa é você não conhecer. Agora, a partir do momento que você conhece, você é conhecedor, a conversa muda. O grande problema é que as pessoas hoje, elas conhecem a palavra, já ouviram da palavra, já ouviram da pregação, já até estiveram sentados aqui no culto, já até foram obreiros e perderam o temor. Perderam o temor. Não é difícil não, queridos. Você que navega na rede social, entra no teu Facebook. Vê lá quantos amigos seus que um dia estiveram aqui viraram a cabeça totalmente, se esqueceram do Senhor. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Quando Paulo falou para ele, guarda o mandamento, Paulo falou assim: Timóteo, permaneça na palavra, naquilo que você tem aprendido, porque o dia do Senhor está próximo. As pessoas não se atentam a isso. As pessoas acham que isso daí é conversa. Mas o dia do Senhor está próximo. E ainda que o Senhor não volte amanhã, ainda que o Senhor não volte até o final desse ano, Ele pode voltar para mim no meu individual, Ele pode voltar para você no teu individual. Quantas pessoas que nesse ano estavam bem, tiveram mal aí, súbito, acabou, deu tempo nem de pensar. Ou estavam atravessando a rua e foram atropelados e não deu tempo nem de falar a Deus: ó Senhor, me aceita de volta na tua presença.
As pessoas estão perdendo o temor ao Senhor. As pessoas estão equivocadas. Eu não sei o que as pessoas andam pensando. E às vezes eu estou pregando, eu vejo que as pessoas não estão prestando atenção naquilo que Deus está falando com elas. E são poucos que aceitam ouvir uma palavra de repreensão. E são poucos que aceitam ouvir uma palavra de exortação. E são poucos que sentam e ficam ali atentos, recebendo a palavra e dizendo: Senhor, realmente fala comigo, Senhor, ministra a tua vontade para a minha vida. Senhor, são poucos. Queremos ser abençoados, queremos palavras abençoadoras, queremos palavras de ânimo, queremos palavras que nos levante. Mas Deus, Ele está nessa noite falando para mim e para você: fique na minha palavra, fique no meu mandamento, não se desviem para a direita e para a esquerda, fuja da aparência do mal, porque eu tenho grandes obras para fazer na tua vida. Será que você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite? Aleluia! Guarde o mandamento do Senhor, querido. Guarde os mandamentos até a volta do Senhor. Até o dia que o Senhor vier nos buscar. Posso ouvir amém? Esse dia vai chegar, irmãos. Tenho certeza disso. Faço parte daqueles que pregam a volta de Cristo. Jesus vai voltar. Por último aqui, já vou encerrar a pregação. Vou encerrar hoje. Daí tem aqui no versículo de número 16, ou melhor, 15. O qual ao seu tempo, aqui está se referindo a Jesus, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e na luz, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pôde ver, ao qual seja a honra e o poder eternamente. Aqui ele se refere do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, que habita numa luz inacessível, que nós não enxergamos, mas Ele é real, verdadeiro. Jesus, Ele não é fruto de uma mente fanática. Jesus não é fruto de um experimento científico. O Jesus que eu prego, que você crê, é o Jesus que viveu nessa terra, que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado lá no monte, no pé do Monte Caveira, mas ao terceiro dia a pedra foi removida e Ele ressuscitou e hoje habita à direita de Deus Pai. É esse Jesus que eu prego, aquele que criou os céus e a terra e tudo aquilo que existe sobre a terra. É esse Jesus que eu prego nessa noite. Se é esse Jesus que você crê, levanta a sua mão, glorifique e aplauda ao Senhor em forte, aleluia. É esse Jesus que eu anuncio para vocês nessa noite. Ele é inacessível. Não entendo, não compreendo. É impossível compreender seu modo de agir. É impossível compreender até as suas manifestações em nossas vidas. Mas esse Jesus, Ele é extremamente real. Eu creio nesse Senhor. Quem também crê, diga amém. As nossas experiências com o Senhor, elas têm que ser muito marcantes, a tal ponto que as lutas não sejam capazes de nos tirar da presença dele. Paulo, ao falar para Timóteo e dar esses breves conselhos, Paulo dizia sobre isso, que Jesus é um Jesus que está num lugar onde nós não conseguimos tocar, nem enxergar com os nossos olhos, porém nós somos tocados por Ele, porém nós somos envolvidos pela sua presença. E eu quero nesta noite profetizar que a partir de hoje, eu e você teremos experiências marcantes com esse Jesus Cristo. Eu quero profetizar, levanta suas mãos para o céu,
que nós teremos experiências novas com esse Senhor. E a partir de hoje nós seremos movidos por uma atmosfera de poder e de unção, onde nós viveremos diferentemente da forma que nós vivíamos até o dia de hoje. A partir dessa noite nós viveremos uma nova fase de maturidade, uma nova fase da presença do Senhor, onde nós iremos viver debaixo dos mandamentos, onde nós iremos viver debaixo da direção do Senhor, onde nós iremos combater os bons combates pela fé, onde nós viveremos experiências novas na presença do Senhor. Se é isso que você deseja nesta noite, eu profetizo que Jesus também está disposto a marcar sua vida com esse novo tempo. Se você crê, receba esta palavra e aplauda o Senhor e glorifica o nome dele nessa noite, em nome de Jesus. É que você pode aplaudir o Senhor. Quantos aqui querem ter novas experiências com o Senhor, irmão? E é isso que eu quero orar para você nesse momento.